Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula aqui do nosso módulo 7, do estudo das funções. Na aula de hoje a gente vai falar sobre função polinomial do primeiro grau, certo? Então, o nosso foco aqui vai ser nas funções do primeiro grau, que também recebem o nome de função afim, tá? Então, eu vou falar função polinomial do primeiro grau, ou eu vou citar simplesmente que é uma função afim. O que seria essa função afim, essa função do primeiro grau? É uma função que tem o nosso domínio e o contradomínio em reais, tá? Geralmente a gente trabalha dessa forma, tá? Que é definida por f de x, que seria o nosso valor de saída, igual a x mais b, tendo o a pertencente aos reais, diferente de zero. Então, lembram aqui do asterisco. O asterisco ele elimina o zero. E o b pertencente aos reais também. Tá ok? O que ela tem? Ela vai ter uma estrutura de uma equação do primeiro grau. Então, o nosso maior expoente ele vai ser o 1, que existe aqui nessas nossas variáveis, os nossos valores, aqui onde seriam os nossos valores de entrada, tá? Então, nós vamos falar basicamente o que foi feito na nossa primeira aula, tá? A gente vai construir as nossas funções, as leis de formação, e vamos resolver algumas problematizações, tá? Então, aqui eu tenho, sempre isolado aqui o valor de saída, tá? Que seria o valor dependente, e o termo independente acompanhando algumas operações matemáticas. Então, y é igual a 2 vezes o valor do x mais 1. T é igual a h menos 10. F de x é igual a 2x. F de w é igual a 3w mais 4. Esses são alguns exemplos de funções polinomiais do primeiro grau. Na aula anterior, a gente usou bastante, na primeira aula, o y como valor de saída e o x como valor de entrada. Então, valor de saída e o valor de entrada. Então, não fica o uso exclusivo de x e y. Eu posso usar qualquer letra. Inclusive, em alguns exercícios, o nosso valor de saída ele não vai ter uma letra diferente. Ele vai ter esse f de x, f de w, que seria função da letra x, função da letra w, tá ok? Então, eu acabo tendo a mesma letra, porém dentro de um parênteses e esse f acompanhando ela, que significa função. Então, em alguns lugares nós vamos ter o valor de saída como y, e em outros lugares nós vamos ter função de uma determinada letra. Essa letra vai ser a mesma que está do outro lado da igualdade. Função de w, porque eu tenho w, função de x, porque eu tenho x. Se eu quisesse trocar esse daqui, eu teria aqui, função do h, porque do outro lado da minha igualdade existe um h, beleza? Então, isso daqui é a nossa função polinomial do primeiro grau. A gente tem uma igualdade e a gente tem após essa igualdade, ou pode ser antes, se esse y aqui estivesse do lado de cá, também é a mesma coisa, tá ok? Então, nós vamos ter essa função tendo uma equação do primeiro grau. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Determine a capacidade y de um galão de água de 20 litros completamente cheio que está sendo esvaziado com copos de 100 ml. Ou seja, o meu galão ele tem 20 litros. Cada vez que eu vou lá e retiro água, eu tiro desse galão 100 ml, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, 20 litros, eu vou converter isso aqui para ml. De litro para mililitro, são 3 casas decimais. Então, vai ficar 20.000 mililitros, ok? Por que eu estou fazendo essa conversão? Porque o que eu estou retirando está em ml, tá ok? Então, a quantidade de água que eu tenho no galão é igual a quantidade inicial menos
cada copo que eu retiro. Cada copo tem 100 ml. Quantidade de copos eu sei? Não sei. Então, eu vou definir como X. Então, vai ficar a quantidade de água que tem no galão é o valor total menos 100 ml de cada copo retirado. Ok? Então, retirei 10 copos. Então, eu faria Y é igual a 20.000 menos 100 vezes 10. Isso aqui é a quantidade de água que eu estou retirando. Então, ficaria Y é igual a 20.000 menos 100 vezes 10, daria 1.000. Então, eu teria Y igual a 19.000 ml. Ok? Então, se eu retirar 10 copos equivale a 1 litro, eu ficaria ainda com 19 litros. Se eu retirar 30, aí eu vou fazendo o cálculo, ok? O que poderia acontecer aqui seria a seguinte situação. Ele poderia dizer para mim, perguntar para mim aqui, quantos copos eu teria que retirar para isso chegar para que esse galão acabasse a água, certo? Quem é a capacidade de água? É o Y, certo? Que é o que ele tem de água. Se eu falo que ele tem que acabar, eu estaria colocando o Y como 0. Então, ficaria 0 é igual a 20.000 menos 100x, certo? E aqui eu resolveria o quê? Passaria para o outro lado subtraindo, passaria dividindo, e aí eu encontraria o valor do x, que seria a quantidade de copos para esvaziar. Ou, quantos copos foram retirados para que esse galão ficasse com 7 litros? Então, esses 7 litros eu ia converter em ml, e aí eu substituo ele no y. Então, gente, nas funções polinomiais, eu vou trabalhar com problematizações. Então, o meu valor, eu posso atribuir tanto o valor de saída quanto o valor de entrada. Tudo vai depender da situação que eu tenho. Tá? Então, se ele já me passar o valor de saída, eu vou descobrir o valor de entrada. Se ele passa o valor de entrada, eu vou descobrir o valor de saída. A gente vai ter aqui sempre uma equação. Tá? Por se tratar de uma igualdade, sempre eu vou ter ou o valor do x ou o valor do y. Se eu tiver o valor do x, tá? Eu vou substituir e vou achar o y. Se eu tenho o valor do y, eu vou ter que isolar o x, como se eu estivesse resolvendo uma equação, e vou determinar o valor do nosso x. Ok? Tranquilo? Próximo exemplo nosso aqui, eu trouxe uma situação que a gente usou na primeira aula nossa aí, ó. Para alugar uma bicicleta, Luísa pagou R$ 5,00 de taxa fixa e mais R$ 2,00 a cada hora que ficar com a bicicleta. Qual a lei de formação dessa situação? Então, não vou nem usar x e y, tá? Então, vou colocar lá o valor pago pela bicicleta, certo? É igual a R$ 5,00 mais R$ 2,00 a cada hora, tá? Posso eliminar esses zeros aqui? Posso, vírgula 00 não faz diferença. Ou eu poderia pegar lá f de x, na verdade eu vou usar f de t. Tá? Ó, f de t é igual a 5 mais 2 vezes o t. T é tempo, f de t é o valor a ser pago. Aí eu poderia usar aqui, ó, qual o valor pago por 3 horas? 3 horas é o tempo. Tempo é o t. Então, ficaria, ó, valor pago é 5 mais 2 vezes o 3. Então, nós vamos ter valor pago, 5 mais 2 vezes 3, 6. O valor pago seria de R$ 11,00. Ok? Aí eu poderia ter a situação inversa. Ó. Quantas horas usou a bicicleta uma pessoa que pagou R$ 15,00? Esse pagou R$ 15,00, eu já sei que é o valor pago. Então, eu sei que é o meu valor
de saída. Então, eu vou substituir lá. 15 é igual a 5 mais 2t. Preciso determinar o valor do t. Tudo que é número, eu vou jogar para o outro lado com a operação inversa. Isso aqui está somando. Ele vai passar subtraindo. Então, 15 menos 5 é igual a 2t. 15 menos 5 é 10. 10 é igual a 2t. Então, eu vou passar, o 2 está multiplicando, 10 dividido por 2 é igual a t, que aí eu tenho 5 igual a t. Ou seja, uma pessoa que pagou R$15, ele ficou com a bicicleta por 5 horas. Ok? Então, como eu citei no slide anterior, vai ter situações que eu vou ter o valor do x, vai ter situações que eu vou ter o valor do y, ou seja, o valor de entrada e o valor de saída. Substitui na nossa funçãozinha, que é uma fórmula, tá? Isola a letra que você precisa encontrar, determinado o nosso valor. Seguindo aqui, nós podemos encontrar situações dessa forma. Ó, dada a função do primeiro grau de f tal que f de x é igual a 2x menos 1. Determine. Então, ele passou a função f de 0. O que seria esse f de 0, f de menos 1, f de 5? Ele quer saber o valor da função para x valendo 0, x valendo menos 1 e x valendo 5. Ou seja, ele quer saber o valor da função em relação a esse valor. Como que eu faço isso? Eu vou substituir. Então, eu vou pegar lá, f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1. Então, o meu f de 0 é igual a 2 vezes 0, 0, 0 menos 1, menos 1. Tá? Isso significa que, para x igual a 0, eu tenho y igual a menos 1. Tá? Lembram que o f de x, ele substitui o nosso y. Aqui, f de menos 1 é igual a 2 vezes, substitui o x por menos 1, sempre que for negativo, galerinha, dentro do parênteses, para facilitar a compreensão da multiplicação, das regras de sinais, tá? Então, vai ficar f de menos 1 é igual a 2 vezes o menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 1, o f de menos 1 é igual a menos 3. Isso significa que, para x igual a menos 1, eu tenho y igual a menos 3. E o f de 5, mesma coisa. F de 5, eu vou ter 2 vezes 5 menos 1. Então, f de 5 vai ser igual a 10 menos 1. F de 5 é igual a 9. Ou seja, para x valendo 5, o meu y vale 9. Ok? Então, nas funções polinomiais, ou a gente vai ter uma situação problema, ou eu vou ter aqui um cálculo de um valor específico para a minha função. Ok? Então, gente, para vocês aí, para finalizar essa aula que é bem simples, ela se relaciona muito à nossa primeira aula, tá? Que é a lei de formação, só que aqui em específico somente com funções do primeiro grau. Posteriormente, a gente vai ver também as funções polinomiais do segundo grau, que a gente vai trabalhar específico com a equaçãozinha do segundo grau. Então, vocês têm aí página 19, 20 e 21 e TC 31 para estar realizando. Certo, galerinha? Bom, bom estudo aí para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu!